Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso canal Guide Correia Advogados Associados. Hoje venho trazer para vocês aqui um vídeo onde eu vou comentar sobre um tema de bastante importância aí, principalmente para o empresário, para o empregador, que é a questão da ação trabalhista. A famosa demanda trabalhista, a famosa reclamatória trabalhista. Que quando o empresário recebe aquela notificação, aquela citação em que foi impetrado uma ação trabalhista com ele, chega a dar desespero muitas vezes. Principalmente quando o empregador, quando o empresário é correto, é justo, é honesto, né? Segue e respeita todos os procedimentos legais, a legislação vigente, né? Respeita os direitos trabalhistas do seu empregado. Então, a gente sabe, né? Nós atendemos muitos clientes lá no nosso escritório e a gente sabe que cria até um sintoma, né? De indignação, um sentimento de indignação no empregador quando ele efetivamente faz tudo de maneira correta, né? E mesmo assim acaba recebendo uma ação trabalhista. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu quero falar para você, empregador, empresário, é o seguinte: vamos acabar com essa lenda que existe, infelizmente, de que toda ação trabalhista que seja impetrada contra uma empresa, contra a sua empresa, você vai perder. Então vamos acabar com essa lenda, porque eu tenho escutado, né? Hoje já não mais tanto, mas ainda escuto muitas vezes, porque a gente, como eu já falei, a gente recebe clientes e os clientes chegam lá já derrotados, pensando que já vão ter que pagar o que já pagaram, pensando que já estão condenados. Então vamos acabar com essa lenda. Isto não existe mais. Pode ser que lá atrás, no passado, a visão da questão trabalhista era outra, onde se tinha-se um protecionismo muito grande em relação ao empregado, né? Colocando-se que ele sempre foi a parte mais fraca da relação, né? Então, assim, vamos acabar com isso e deixar bem claro: você, empresário, receber uma ação trabalhista não significa efetivamente que você vai ser condenado na mesma, né? Então, assim, inclusive o tema, né, desse vídeo que a gente está conversando aqui com vocês é como evitar possíveis ações trabalhistas, tá? Então, pontos principais que podem fazer e evitar uma ação trabalhista. Mas eu estou dizendo isso para vocês no seguinte sentido: mesmo em algumas ocasiões em que você receba uma ação trabalhista contra a sua empresa, não significa que você vai ser condenado. Nós temos muitos casos, né, no nosso escritório, eu sei de escritório de outros colegas também, em que muitas ocasiões as ações trabalhistas elas são jogadas totalmente improcedentes, ou seja, totalmente favorável ao empregador e desfavorável ao empregado. Então acaba-se aqui com essa lenda de que toda ação trabalhista do empregador vai perder. Não é mais assim. Hoje a magistratura tem aplicado a legislação e a legislação evoluiu, né? Nós estamos aí com a reforma trabalhista, que trouxe muitos pontos importantes e relevantes aí, mudança do contexto da relação empregatícia. Então, que deixando aqui bem claro para vocês, uma ação trabalhista imposta com a sua empresa não significa que você vai ser condenado, né? Lógico que para isso é aí que entra o que nós vamos estar comentando aqui para vocês nesse vídeo e possivelmente em mais 2 ou 3 vídeos, porque a gente não vai conseguir finalizar o assunto, né? Então o tema desse vídeo é quais os principais pontos que eu posso
praticar, aplicar na minha empresa para evitar ações trabalhistas, né? Para inibir possíveis ações trabalhistas. Pessoal, então entrando já no contexto efetivamente do assunto, né, passada essa abordagem inicial aí para vocês, é muito importante, e eu já comentei isso aqui em outros vídeos, falei especificamente sobre isso, que você, empresário, tenha o quê? Um contrato de trabalho bem formulado. Um contrato de trabalho formulado para a sua empresa. Não um contrato de trabalho que é retirado desses softwares de gestão da folha de pagamento que muitos escritórios de contabilidade utilizam, e talvez você até utilize dentro da sua própria empresa, porque existem empresas que não terceirizam a sua folha de pagamento e sim realizam internamente, e simplesmente pegam aquele contrato padrão, ou vai lá na internet e copia um contrato de trabalho, porque hoje nós todos sabemos que a internet, o que você colocar lá, você acha. Então assim, é muito comum também ir lá colocar modelo de contrato de trabalho. Você vai ter uma série de informações, vai trazer para você uma série de documentos a respeito disso. Só que aí que mora o perigo. Primeiro, quando eu falo para você formular um bom contrato de trabalho, você tem que formular um contrato de trabalho especificamente para a tua empresa, para o teu negócio. Não há como um contrato de trabalho padrão que é utilizado, por exemplo, para um restaurante, para um hotel, para uma lanchonete, para uma fábrica, dedetizadora, né, funcionar para todo mundo. Cada negócio é um negócio, cada negócio tem a sua atividade, tem o seu objeto, é um ramo diferente. Tem para vocês aqui vários ramos da gastronomia, o ramo da hospedagem, o ramo da prestação de serviço. Então não tem como, até porque a primeira coisa que você tem que lembrar que o teu ramo de negócio, o teu objeto do teu negócio, ele implica numa circunstância, por exemplo, de sindicatos diferentes. O sindicato de prestação das empresas prestadoras de serviço é um, o sindicato de gastronomia é outro, o sindicato de turismo e hospitalidade é outro, né? Apesar que o sindicato de turismo, né, de hotelaria, hospedagem, de gastronomia, restaurante é o mesmo, né? Mas um ramo de restaurante não é a mesma coisa que um ramo de hotel, por exemplo. Então vejam o quanto é importante a formulação de um contrato de trabalho eficiente, um contrato de trabalho para o teu negócio. Se você é uma metalúrgica, você tem que ter um contrato de trabalho baseado no teu ramo de negócio, ou seja, metalúrgica. O sindicato é outra convenção coletiva, né? Você tem uma convenção coletiva específica, onde o teu contrato de trabalho tem que ser elaborado obedecendo às normas e às regras da convenção coletiva, lógico, a legislação também, mas da convenção coletiva, acordos coletivos que possam existir, acordos individuais que possam ocorrer, ou a previsão de acordos coletivos e acordos individuais que tem que estar dispostos no teu contrato. Então, pegar contratos padrões é o primeiro suicídio que você pode cometer para você ter uma ação trabalhista. Então, o primeiro ponto importantíssimo para você é formular um contrato de trabalho especificamente para o teu ramo de negócio. Formular um contrato de trabalho que venha ter cláusulas ou previsão de cláusulas que possam efetivamente estar te protegendo, prevendo todas as situações, ou pelo menos a grande maioria das situações e das circunstâncias dentro do teu negócio. Eu já cheguei a ver, por exemplo, empresas com contrato de trabalho de meia página A4. Não há como um contrato de trabalho com meia página de A4 que vai ter no máximo 5, 6 cláusulas exageradamente proteger o teu negócio, prevenir você, né? Trazer para você uma condição de inibir e impedir uma possibilidade de uma ação trabalhista. Então, o primeiro ponto, pessoal, que é importantíssimo é você ter um contrato de trabalho
formulado, desenvolvido para o teu negócio, para a tua atividade, para o ramo do teu negócio. Esse é o primeiro ponto. Porque se você tiver um contrato de trabalho bem formulado, bem montado, tenha certeza que já no momento da contratação que você estiver fazendo do teu empregado, dê o contrato de trabalho quando você estiver contratando, e efetivamente depois que você passou toda a fase de recrutamento, seleção e definiu as pessoas que efetivamente você vai contratar, apresente esse contrato de trabalho para o teu empregado, faça com que ele leia esse contrato de trabalho e que, se inclusive ele tiver dúvidas, sugira para ele que pegue esse contrato de trabalho e vá consultar um advogado para ver se ele deve ou não assinar esse contrato de trabalho, se ele deve ou não concordar com esse contrato de trabalho. Porque se ele concordar, se ele assinar, se ele anuir com aquilo que está disposto, você começou a ter uma proteção dessa relação empregatícia. Tanto você quanto ele. Até porque nós não estamos falando de um contrato de trabalho que vá ferir as normas trabalhistas. Nós estamos falando de um contrato de trabalho a ser desenvolvido dentro da regulamentação, da legislação trabalhista, onde não vai só trazer a proteção para você, mas vai trazer também a proteção para o empregado. Então, o contrato de trabalho bem formulado, ele protege ambas as partes da relação empregatícia. Então, o primeiro ponto que eu coloco para vocês é a formulação de um contrato de trabalho específico e direcionado para o teu negócio. Segundo ponto, é extremamente importante aí para você evitar aí possíveis ações trabalhistas. É ter um departamento pessoal organizado. É ter uma pessoa que esteja lhe assessorando dentro da sua empresa, que seja organizada, que tenha não vou dizer o máximo conhecimento, mas que tenha um bom conhecimento das regras, ou seja, das regras do jogo dessa relação de emprego. Uma pessoa que tenha um pequeno entendimento acerca de como se deve consolidar, como se deve ocorrer uma relação empregatícia. Então, esse é um outro pecado que acontece. Porque muitas vezes eu vejo muitas empresas tratarem o seu departamento pessoal extremamente descaso. Eu já cheguei a presenciar situações de empresas colocando estagiários para realizar o teu departamento pessoal. Isso é um crime. Com certeza, isso vai te dar problema. Outra coisa, essa pessoa que está lá lhe assessorando no departamento pessoal, ela precisa ser uma pessoa de sua confiança. Porque ela vai ter nas suas mãos, ela vai deter nas suas mãos documentos importantes. Então, essa pessoa ela precisa efetivamente saber manusear esses documentos, cuidar desses documentos. Tem uma série de procedimentos que devem ser seguidos dentro de um departamento pessoal. Em que pese muitas empresas tratarem com descaso, o departamento pessoal talvez seja um dos setores mais importantes dentro da tua empresa. Então você não pode colocar qualquer pessoa, você não pode colocar uma pessoa sem conhecimento, você não pode colocar uma pessoa sem preparo, Por quê? Porque ela vai não só vamos dizer assim, no teu dia a dia ali assessorando com relação às questões pessoais, efetivamente, o teu empregado, mas toda a parte fiscal, legal, documental, que aí nós entramos num terceiro ponto, que é a questão, por exemplo, você precisa ter uma pessoa no departamento pessoal extremamente organizada e pelo menos preparada para estar atendendo esse setor. E essa pessoa, além de ser uma pessoa extremamente organizada, preparada, ela precisa também cuidar daquilo que também é muito importante, que é o arquivo. Então, assim, você ter um arquivo, que é o terceiro ponto, você ter um arquivo bem montado, um arquivo bem cuidado, um arquivo onde todos os documentos de cada funcionário sejam cuidados efetivamente, estejam organizados, que cada funcionário tenha a sua pasta, Não adianta você apenas ter um arquivo virtual, e eu sugiro que você tenha um arquivo virtual e um arquivo documental. Porque existem muitos documentos que você tem que guardar por anos. Tem documentos que você tem que guardar por 5 anos, por 10 anos, por 15 anos. Então, cada tipo de documento que você tem
que você gera dentro de uma relação de emprego, dentro de uma relação empregatícia, quando você contrata um funcionário, você tem que guardar esses documentos. Até porque esses documentos vão ser essas pastas desses seus empregados, vão ser aqueles possíveis documentos que lá na frente podem lhe ajudar e muito, e vão lhe ajudar e muito, numa possível ação trabalhista, para você poder se defender, para você dar armas, para você poder dar ferramentas e subsídios para o advogado que vai lhe defender, fazer uma boa defesa. Porque é ali, nos documentos, que você vai fazer a prova de que você foi correto, de que você efetivamente respeitou a legislação trabalhista, que você cumpriu com as regras e com as normas trabalhistas. Então, ter um arquivo bem montado, ter um arquivo bem cuidado, e sugiro, tem um arquivo físico e tem um arquivo virtual. Digitalize os documentos e vá criando pastas virtuais dos seus empregados. Até porque isso vai facilitar futuramente, né? Se caso vir a acontecer uma ação trabalhista, porque hoje em dia todo o processo trabalhista ele é eletrônico. Então, de qualquer maneira, em algum momento você vai ter que digitalizar esses documentos para passar para o teu advogado, para que ele possa estar anexando junto ao processo, junto à defesa que for apresentada. Então, ganhe tempo, né? Crie um arquivo efetivamente eficiente, um arquivo, como eu falei, sugiro um arquivo virtual e um arquivo físico. Pessoal, eu paro por aqui. Falei para vocês hoje sobre 3 pontos importantes, né, para se evitar a ação trabalhista. Como eu falei, o vídeo vai continuar, vou trazendo outros pontos para vocês. Mas hoje, só sinteticamente, resumindo, nós falamos sobre a formulação de um contrato de trabalho eficiente, sobre uma pessoa preparada para cuidar e atender do seu departamento pessoal, né, e sobre a organização e a formulação de um arquivo, né, de documentos daquela relação de emprego que você tem aí com o teu empregado. Fico por aqui, acompanhem, curta o nosso canal, dê a sua sugestão e até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus, até mais!